Olá! Hoje a gente vai desvendar um instrumento super importante do direito do trabalho, a rescisão indireta. Pense nela como uma verdadeira carta na manga para quando a situação no emprego fica, sabe, insustentável. Vamos entender direitinho como isso funciona. Pois é, quem nunca se viu naquela sinuca de bico profissional, né? Aquele momento em que continuar no trabalho parece impossível, mas ao mesmo tempo pedir demissão dá um frio na espinha, principalmente por causa das perdas financeiras. É um dilema e tanto. De um lado, se a pessoa pede as contas, ela abre mão de direitos bem importantes, como o aviso prévio, a multa do FGTS. Do outro, continuar ali pode custar caro para a saúde, tanto mental quanto física. Parece uma escolha onde ninguém ganha, não é mesmo? Mas e se eu te disser que existe uma terceira via? Uma opção que consegue proteger tanto os direitos financeiros quanto o bem-estar de quem trabalha. Pois é, essa alternativa existe e é exatamente sobre ela que a gente vai conversar hoje. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pelo dilema no trabalho, entender o que é rescisão indireta, ver quando ela se aplica, comparar os direitos e, no final, discutir qual é o caminho mais seguro e responsável a seguir. Então, vamos começar pelo básico, né? Vamos desmistificar esse termo jurídico para todo mundo entender o poder que ele tem de verdade. A lógica é bem simples, na verdade. Do mesmo jeito que uma empresa pode demitir um funcionário por justa causa, a lei permite que o funcionário faça o mesmo quando a empresa comete uma falta grave. A rescisão indireta, na prática, inverte o jogo. Ela coloca o poder de terminar o contrato nas mãos do trabalhador, mas, e aqui está o pulo do gato, com todos os direitos garantidos. Isso, gente, mostra muito bem o princípio de proteção que existe no direito do trabalho. A lei sabe que a relação não é de igual para igual e, por isso, oferece ferramentas para que o lado mais vulnerável não saia prejudicado por abusos ou, simplesmente, pelo não cumprimento do que foi combinado. Tá, mas o que a lei considera uma falta grave? Porque, veja bem, não é qualquer insatisfação, não. A lei é bem específica sobre isso. Vamos dar uma olhada nos motivos? O famoso artigo 483 da CLT lista tudo direitinho. As situações vão desde assédio moral, que pode ser caracterizado por esse rigor excessivo, até colocar a pessoa em uma situação de perigo real. Mas olha, disparado, a causa mais comum que a gente vê nos tribunais é o descumprimento das obrigações do contrato. E o que isso quer dizer na prática do dia a dia? Bom, atrasos de salário que se repetem e principalmente a falta de depósito do FGTS. Essa falha, para a Justiça, é vista como uma quebra de confiança fundamental na relação de emprego. E aqui a gente chega num ponto super importante, que foi reforçado por uma tese recente do Tribunal Superior do Trabalho. O entendimento é claro, a falha no depósito do FGTS, por si só, já é grave o bastante para justificar a rescisão indireta. E essa decisão, aliás, ajuda a derrubar um mito bem comum. Muita gente ainda acha que precisa entrar com a ação na justiça logo depois que a empresa comete a falta, senão acaba perdendo o direito. Então, isso não é verdade, e a justiça tem um ótimo motivo para entender que não é bem assim. O TST reconhece o que eles chamam de hipossuficiência, que nada mais é do que a vulnerabilidade do trabalhador. A justiça entende que, muitas vezes, a pessoa aguenta situações bem ruins só para manter o emprego, que afinal é sua fonte de sustento. Por isso, a demora para buscar os próprios direitos não é vista como um perdão da falta da empresa. Agora vamos para a parte que, sejamos sinceros, mais impacta a vida de quem está nesse dilema: o dinheiro. Qual é a diferença financeira real, na prática, entre pedir demissão e conseguir o reconhecimento da rescisão indireta? Olha, a diferença é gritante. Quando alguém pede demissão, recebe o saldo de salário, as verbas proporcionais e ainda corre o risco de ter o aviso prévio descontado. Agora, na rescisão indireta, todos os direitos de uma demissão sem justa causa são garantidos. Aviso prévio indenizado, o saque integral do FGTS, aquela multa de 40% e também o acesso ao seguro-desemprego. Ou seja, o ponto central aqui é que escolher o caminho errado pode levar à perda de toda uma rede de segurança financeira que é fundamental, né? Especialmente no momento de transição de carreira. É uma decisão com peso financeiro gigantesco. Certo, diante de tudo isso, como agir da forma mais segura e mais responsável? Bom, o caminho exige um pouco de cautela e, claro, muita informação. E aqui é fundamental a gente entender uma coisa. Essa insegurança jurídica que às vezes paira sobre o tema, ela não nasce da rescisão indireta em si. Ela vem da falta de uma legislação mais coerente e principalmente bem aplicada. A discussão só existe porque, infelizmente, práticas irregulares por parte dos empregadores são frequentes. Em outras palavras, não estamos falando de uma onda de pedidos abusivos ou algo do tipo. O que existe de fato são brechas na lei
e, principalmente, trabalhadores que buscam uma reparação por direitos que foram violados de verdade. Muitas vezes, a justiça é o único caminho para encerrar o contrato de trabalho de forma digna. Portanto, o caminho correto é bem metódico. Primeiro passo, avaliar se a situação se encaixa naquelas faltas graves que a gente viu. Segundo, documentar absolutamente tudo. Extratos do FGTS, e-mails, mensagens WhatsApp, testemunhas, provas são fundamentais. E por fim, o passo mais importante de todos, procurar uma assessoria jurídica de confiança. Só um profissional qualificado vai poder avaliar o caso específico e indicar a melhor forma de conduzir o processo. A rescisão indireta é muito mais que um termo complicado do direito. É uma ferramenta de proteção, de justiça. Conhecer essa possibilidade é o primeiro passo para garantir que a dignidade e os direitos sejam respeitados no ambiente de trabalho. A informação empodera e ajuda a tomar a decisão certa. E agora, a pergunta que fica é: qual será o próximo passo a ser dado?